Olá, pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Lima Cunha, eu sou professor da Unify de São João da Boa Vista e professor da PUC de Poços de Caldas. E hoje vou falar aqui sobre o tratamento ambulatorial do DPOC. Essa é uma aula voltada aí para os alunos do sexto período da PUC de Poços de Caldas. Bom, aqui estão as principais referências que eu utilizei para essa aula, né? A referência mais importante é essa daqui de cima, que é da diretriz chamada GOLD, que é uma diretriz mundial para o tratamento de DPOC. Bom, um breve roteiro. Então, eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, vou falar qual é a definição de DPOC, como fazemos o diagnóstico e, finalmente, o tratamento do DPOC. Bom, então o DPOC é uma doença que tem um impacto no nosso país e um impacto no mundo como um todo, né? No Brasil, a gente tinha uma prevalência estimada do DPOC em 2013 em torno de 7 milhões de pacientes, então mais ou menos 3% da população, e em 2014 ela era responsável por 40 mil mortes por ano. E no mundo, a gente sabe que hoje o DPOC é a quarta causa de mortalidade geral, né? E é uma causa importante de morbidade nos nossos pacientes, né? Então, os pacientes que têm DPOC, eles sofrem muito com o sintoma e isso é uma coisa que a gente procura minimizar ao máximo com os nossos tratamentos. Bom, como se define DPOC, né? Para você falar que o paciente tem DPOC, ele tem que ter essas três coisas que estão no slide. Ele tem que ter um fator de risco ou um fator de exposição relacionado à doença. Ele tem que ter sintomas respiratórios, e esses sintomas respiratórios têm que ser persistentes. Ele tem que ter uma limitação do fluxo aéreo persistente. Essa aqui, então, é detectada por exames complementares, notoriamente aí a espirometria. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender melhor o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, então, falando dos fatores de risco e dos fatores de exposição que contribuem para o desenvolvimento do DPOC. Bom, então, basicamente, o DPOC não acontece se não existir algum fator provocador, né? Então, alguma coisa tem que estar acontecendo para o paciente desenvolver a doença. Por isso, sempre que a gente está suspeitando de DPOC, sempre que o paciente tem algum sintoma respiratório, a gente sempre tem que perguntar se ele está tendo algum tipo de exposição. E aí, quais que são as exposições mais importantes para o DPOC? Disparado no Brasil e no mundo, cigarro e os seus derivados, né? Então, narguile, outras fumaças quaisquer, né? Então, qualquer inalação de fumaça por cigarro oferece o risco do paciente desenvolver DPOC, por isso que a gente sempre tem que fazer o cálculo da carga tabágica do paciente e aí lembrar que o risco de DPOC aumenta bastante a partir de 20 maços ano, né? Essa é a carga tabágica que já começa a preocupar um pouco mais. Lembrar que não é só o tabagismo ativo que oferece risco para o DPOC, o tabagismo passivo também está relacionado ao desenvolvimento da doença. Queima de biomassa, e aí o principal representante aí da queima de biomassa é o uso de fogão a lenha, né? Que no Brasil é a segunda principal causa de DPOC. Tá? Então, primeiro o cigarro e segundo a queima de biomassa. Né? Muito importante, especialmente importante às vezes para a população que morou em zona rural, para mulheres que cozinhavam usando fogão a lenha, né? Então, uma coisa super importante da gente sempre perguntar para os nossos pacientes. Exposições ocupacionais são muito importantes, né? Então, exposição a poeiras orgânicas e inorgânicas. E aí, aqui, o principal exemplo seria, por exemplo, atividades com mineração, né? Então, o pó da mineração, quando ele é inalado, ele é um pó diferente, um pó de pedra ralada, pedra cortada, né? Essa inalação crônica ela pode desenvolver DPOC, além de outras doenças ocupacionais, né? Como por exemplo a silicose. Então,
lembrar desse tipo de exposição, por isso a gente tem que perguntar sempre a história ocupacional do nosso paciente. A asma é um fator de risco para a DPOC, tá, pessoal? Então, o paciente asmático, alguns estudos colocam que ele tem 30 vezes mais chance de desenvolver DPOC, tá? Então, o asmático que fuma preocupa muito mais do que um asmático, do que uma pessoa não asmática fumante, né? Então, um fator de risco bem importante aí. E poluição ambiental, né? Na China, lá em Xangai, né, surgiram vários relatos de casos de indivíduos que estavam desenvolvendo DPOC sem causa aparente, né? O paciente não tinha nenhuma exposição identificada. E aí, a única coisa que conseguiu ser relacionada ao desenvolvimento da doença era a poluição ambiental, né? Então, parece que a poluição ambiental ela tem uma certa relação aí com o surgimento de DPOC. Teve um estudo em São Paulo, né, que eu acho que agora já tem uns 2 anos atrás, mais ou menos, que colocou que o indivíduo ficar respirando ar na Avenida Paulista no horário de pico equivale a fumar uma certa quantidade de cigarros, né, que a longo prazo geraria uma carga tabágica suficiente para surgimento de DPOC. Né? Então, a gente sempre tem que ficar atento com essa questão também. É um problema cada vez maior, né? Cada vez crescente aí no mundo. Bom, e uma segunda questão importante, né? Aí aqui seria mais um fator de risco do que de exposição, é uma condição genética chamada deficiência de alfa-1 antitripsina. Embora não seja comum, né, é uma coisa que a gente tem que ficar atento para os pacientes que desenvolvem DPOC precocemente. Bom, só para a gente entender uma coisa, né? O nosso corpo, né, não só o pulmão, mas o nosso organismo como um todo, ele existe sob um balanço entre proteases e antiproteases, né? O que são proteases? São enzimas que destroem, que degradam proteínas. E as antiproteases são enzimas que fazem o processo contrário, né? Elas protegem as proteínas de serem degradadas, né? A tripsina, ela é uma enzima proteolítica, ou seja, ela é uma protease, ela destrói proteínas, né? E nós temos no pulmão a presença da tripsina. Então, a gente tem que ter algum antagonista dela, né? A gente tem que ter alguma enzima que faça o contrabalanço dessa tripsina. E essa enzima é chamada de alfa-1 antitripsina. Portanto, a alfa-1 antitripsina é uma antiprotease, ela protege o pulmão. Alguns indivíduos nascem geneticamente com uma deficiência da alfa-1 antitripsina, ou seja, com uma deficiência de uma antiprotease protetora do tecido pulmonar. E aí, por isso, esse indivíduo vai ter uma ação proteolítica pulmonar aumentada. E isso leva ao desenvolvimento de DPOC, que a gente até fala assim, que é um DPOC de surgimento precoce. Né? Então, um indivíduo que desenvolve um DPOC muito cedo, a gente tem que pensar na deficiência de alfa-1 antitripsina. Né? Então, uma coisa muito importante. E aí vocês já começaram a entender um pouco aí, gente, que essas coisas em conjunto, né, esses fatores genéticos, essas exposições ambientais, todas elas estão relacionadas à fisiopatologia da doença. Né? E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui agora para vocês. Então, o DPOC, ele surge fisiopatologicamente devido a dois fatores, né? Duas coisas que acontecem no tecido pulmonar. Então, o primeiro delas é um processo inflamatório nos brônquios e nos bronquíolos, justamente devido à inalação crônica. Então, aquelas substâncias que cronicamente foram inaladas, elas vão gerando uma inflamação nessa via aérea. Né? Portanto, a gente desenvolve uma bronquite crônica e uma bronquiolite crônica. Né? Então, com um componente meramente inflamatório, um pouco diferente do que acontece na asma, que a gente espera algum grau de reação alérgica ali, né, no tecido. Então, aqui não é igual à asma. A inalação crônica gera esse processo inflamatório não alérgico. Isso tem uma certa implicação para o nosso tratamento, né? Porque por não conter um componente alérgico, ele vai ser menos responsivo a corticoide. Segundo aspecto fisiopatológico da doença é o surgimento do enfisema.
Então, o enfisema é o que está sendo representado aqui nessa imagem, né? Na imagem aqui de baixo, a gente está vendo vários alvéolos, né, que são separados por essa estrutura chamada septo alveolar. E o que acontece no DPOC é que esses septos alveolares eles vão sendo destruídos progressivamente, né? Então, isso que é o enfisema. O enfisema é a destruição progressiva de septos alveolares, formando, então, esses buraquinhos, né, ao longo do pulmão, tá certo? Então, essas são áreas de enfisema. O que gera essa destruição dos septos alveolares? Um aumento da atividade das proteases, né? Então, o desbalanço entre as proteases e as antiproteases. E o que promove esse desbalanço? A inalação crônica de substâncias, né? Então, a inalação crônica do cigarro estimula a protease, as proteases vão destruir os septos alveolares. Então, assim surge o DPOC. Essa fisiopatologia básica aí do DPOC. Bom, se a gente tem estreitamento da luz brônquica e a gente tem destruição dos septos alveolares, fica fácil a gente entender as consequências, né? Então, isso vai ser o principal responsável pelo surgimento dos sintomas de via aérea, principalmente a dispneia. Mas, além disso, o paciente com DPOC, a longo prazo, começa a desenvolver outras condições, sendo que as principais aí que a gente tem que mencionar são, primeiro, a retenção de CO2, né? Então, a gente já explicou isso em sala de aula algumas vezes, né? O paciente com DPOC e com qualquer doença obstrutiva, ele tem uma dificuldade maior para expirar, né? Ele tem uma dificuldade expiratória maior do que a dificuldade inspiratória. Por ter essa dificuldade expiratória, esse paciente começa a reter o CO2. E isso pode se tornar problemático porque, a longo prazo, esse paciente pode, enfim, vir a ter efeitos deletérios do CO2, inclusive uma chamada síndrome de carbonarcose, né, que vai ser mencionada na aula de exacerbação de DPOC. Né? Mas então, fica essa lembrança aqui que essa fisiopatologia contribui para a retenção de CO2. E não é só o CO2 que fica alterado no paciente com DPOC. Né? Se a gente tem destruição alveolar, essa destruição alveolar também vai gerar uma hipoxemia crônica. Né? Então, o paciente vai ter uma dificuldade de oxigenação sanguínea cronicamente. Se ele tem uma dificuldade de oxigenação, isso vai evoluir a longo prazo com um processo que a gente chama de cor pulmonale. Né? Então, qual que é o conceito de cor pulmonale, que é o que está representado nessa imagem? O cor pulmonale é uma insuficiência das câmaras direitas causada por uma doença pulmonar primária. Né? Então, é alguma doença do pulmão que, a longo prazo, está gerando falência das câmaras cardíacas direitas. Né? E o que gera essa falência das câmaras cardíacas direitas? A hipoxemia crônica. Então, como o pulmão está oxigenando pouco, ele faz uma vasoconstrição terminal, ou seja, na saída do sangue, né? O sangue chega no pulmão, mas na saidinha do pulmão ele fica com uma vasoconstrição. Isso tem um objetivo compensatório, né? Então o sangue fica mais tempo ali dentro do tecido pulmonar para ser melhor oxigenado, porém o ventrículo direito começa a sofrer com isso, né? Justamente porque ele está tendo que vencer uma resistência pulmonar, uma resistência vascular pulmonar aumentada. O ventrículo direito, tendo que vencer essa resistência a longo prazo, começa a entrar em falência. Se ele entra em falência, o átrio direito também entra em falência e isso gera insuficiência cardíaca à direita, né? Levando, então, ao que a gente chama de cor pulmonar. Né? Então, basicamente, essa é a fisiopatologia explicada aí do DPOC. Né? Então, o paciente com DPOC vai ter sintomas de via aérea, ele pode ter retenção de CO2 e ele pode desenvolver cor pulmonar. Bom, então, está explicado a primeira parte. A segunda parte fica mais fácil de entender, né? A presença de sintomas respiratórios persistentes. E isso tem tudo a ver com a fisiopatologia que foi explicada. Então, quais que são os sintomas principais do DPOC? Né? Então, o principal sintoma, pessoal, é a
dispneia, tá? Seguida pelos outros. Tosse, expectoração, chieira e exacerbações. Então, um pouquinho diferente da asma, né? Na asma, o sintoma mais comum é a tosse, né? Aqui no DPOC, não. O principal sintoma é a dispneia. Guardar essa diferença entre as duas doenças, né? Agora, a gente vê que tem muitas coisas em comum, né? Todos os pacientes podem ter algum grau de expectoração, o chiado, né? Um sintoma reportado pelos dois pacientes devido ao componente de bronquite e de bronquiolite crônica. As principais diferenças aqui vão ser que o paciente com DPOC não vai ter aquela piora com gatilhos ambientais, né? Então, assim, ele vai falar para você que ele está exposto lá a um perfume, a um pelo de animal, etc. Não modifica esses sintomas dele. Ele também não costuma reportar que os sintomas são mais intensos pela manhã ou à noite, diferente do paciente asmático. Então, tem essas diferenças, né? Por isso mesmo que a gente fala que no DPOC os sintomas respiratórios são persistentes, enquanto os sintomas respiratórios no paciente asmático são variáveis, né? Então, isso é muito importante. E aqui, pessoal, entrou uma questão interessante, que muitas vezes os pacientes com DPOC eles manifestam uma história clínica de exacerbações, né? Então, o que são as exacerbações? São as crises do DPOC, né? São as pioras agudas do DPOC. Então, às vezes, o paciente nem tem tanto sintoma diário, mas ele tem essas exacerbações, vamos supor, umas 2 ou 3 vezes por ano. E essas exacerbações, os pacientes vão geralmente reportar aqui no Brasil como gripes, né? Então, o paciente vai falar que gripa umas 2, 3 vezes por ano e que nessa gripe ele tem tosse, dispneia, expectoração purulenta, etc, né? Isso não é gripe, né? Então, isso está tendo a exacerbação da doença dele, tá certo? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento aí com a nossa anamnese. E os sinais do DPOC, né? Então, o exame físico do paciente com DPOC pode ser normal, mas ele pode ter aquelas alterações da síndrome brônquica, né? E síndrome de hiperaeração. Então, sons respiratórios reduzidos, sibilos, tempo expiratório aumentado, sinal de hiperinsuflação, timpanismo, ou então hipersonoridade, a percussão do tórax e redução do frêmito tóraco-vocal. Então, todos são sinais do exame físico do paciente com DPOC. Ah lá, esse é um raio-x de tórax, então, né, de um paciente com DPOC. Já sugere que esse paciente tem uma doença um pouco mais avançada, porque é um raio-x bastante alterado. Então, a gente está vendo que esse raio-x está mais escuro do que o normal, ou seja, ele está mais hipertransparente do que o normal. Ele está hiperinsuflado, né, então o tamanho do pulmão está aumentado tanto nessa incidência, que é a incidência em PA, como nessa incidência que é em perfil, né? Então, a gente consegue observar essas duas coisas. O espaço intercostal está aumentado, as cúpulas diafragmáticas estão retificadas, o espaço retroesternal no perfil também encontra-se aumentado e a gente consegue ver que é um tórax em tonel, né? Um tórax em barril aqui pelo próprio raio-x de tórax, né? Então, essas características são as características de um tórax hiperinsuflado, que é o que a gente espera encontrar num paciente com DPOC, no raio-x de um paciente com DPOC. E o terceiro aspecto da definição do DPOC, né, da definição de um caso de DPOC, é a limitação do fluxo aéreo persistente. Bom, por que a gente coloca esse nome, né, de limitação do fluxo aéreo persistente? Porque isso é o que diferencia o paciente com DPOC do paciente com asma, né? O paciente asmático ele tem uma limitação do fluxo aéreo, ou seja, ele tem uma obstrução à espirometria que costuma melhorar com a administração de broncodilatador. Agora, no paciente com DPOC, não. Essa obstrução ela tem que continuar após você administrar broncodilatador para o seu paciente. Então, como que a gente define isso? A gente define isso pelo achado na espirometria da relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7 após o uso de broncodilatador, né? Essa é a definição espirométrica mais importante, né? E quando nós temos
uma espirometria que conseguiu definir uma tabela de limite inferior, né, que geralmente é menor do que 5% da normalidade da população geral, a gente também vai usar essa referência para definir que o paciente tem DPOC, né? Ou seja, o que define essa limitação do fluxo aéreo persistente? O F1-CVF menor do que 0,7 após o PD, ou então essa relação do F1-CVF abaixo do limite inferior da população, né? Bom, a gente não vai conseguir fazer espirometria de cara em todos os pacientes, principalmente por uma questão de limitação de recurso, às vezes, no SUS, né? E aí a gente está com um problema, né? Porque às vezes você tem um paciente com uma exposição suficiente, né? O paciente já fumou durante muito tempo, ele tem o sintoma, mas você não tem a espirometria. Aí a gente vai chamar esse paciente de DPOC presumido, né? Então a gente vai presumir que ele tem DPOC e a gente pode até iniciar um tratamento até ter uma espirometria, né? Mas a espirometria é essencial para você fechar o diagnóstico. Ela é um critério necessário para fechar o diagnóstico. Bom, e aí, uma vez feito o diagnóstico do DPOC, você vai instituir o tratamento ambulatorial, né? E o tratamento ambulatorial, ele tem basicamente dois objetivos. A gente vai tentar reduzir a quantidade de sintoma do paciente e a gente vai tentar reduzir a frequência das exacerbações desse paciente. Para isso, então, nós temos essas 7 etapas terapêuticas aqui, né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Elas estão enumeradas mais ou menos aí em ordem de importância. A primeira delas, a cessação das exposições do paciente, né? Então, assim, basicamente, né, você tem que orientar o paciente que ele deve parar de se expor, né? Aquilo que está causando a doença. Quando isso envolve, por exemplo, o uso de fogão a lenha, geralmente não é tão difícil do paciente entender e a maioria dos pacientes vai se afastar dessa exposição, né? Agora, o tabagismo certamente é a exposição mais difícil da gente abordar, né? E aí, por isso, ela requer um pequeno adendo aqui nessa aula. Enfim, existem... O tabagismo merece uma aula específica, existem guidelines e diretrizes sobre a cessação do tabagismo, mas aqui vai um comentário breve sobre o assunto, né? Que eu acho que vocês vão ter isso também em psiquiatria e em outros momentos do curso. Então, todo paciente tabagista, a gente tem que tentar colocar ele em alguma etapa do ciclo do tabagismo, né? E aí a gente separa o ato de fumar em 5 fases psicológicas, vamos dizer assim, né? A primeira delas é a pré-contemplação. O que é a pré-contemplação? É o paciente que não está nem aí, né? O paciente que está fumando e acha que não tem problema nenhum estar fumando, né? Eu falo assim, que é o paciente que está na Disney, né? Não está nem aí, está fumando, está tranquilo, né? O cigarro não está causando problema nenhum, está lá, na Disney, está viajando, né? A segunda etapa é onde a maioria dos tabagistas está, que é a fase contemplativa. O que é o paciente contemplativo? É o paciente que sabe que o cigarro está fazendo mal para ele, ele sabe que está tendo algum tipo de prejuízo pelo cigarro, porém, ele também não tem um desejo tão grande assim de parar de fumar. Ou então ele coloca muitas dificuldades para parar de fumar e por isso ele está numa fase de dualidade, né? Ele sabe que tem que parar, mas não está disposto a tomar atitude. Eu falo assim, que a fase contemplativa é tipo um namoro ruim, né? É quando você está vendo ali que a coisa não está dando certo, mas você também não quer largar. Então é basicamente isso. A pré-contemplação é a Disney, a contemplação é o namoro ruim. A terceira etapa do tabagismo é a fase de determinação, né? Então é o paciente que está pronto para a ação. Então, é o paciente que chega na consulta falando que deseja parar de fumar. Diz, doutor, vim aqui porque eu quero parar de fumar. Eu estou pronto para parar de fumar. E aí, esse é o paciente que a gente vai, às vezes, até fazer alguma intervenção com medicação mesmo. A quarta etapa é o paciente que está no processo de parar, né? Ele está na fase de ação. Então, ele está executando o plano para cessar o tabagismo. E a quinta etapa é a etapa de manutenção, né? Em que o paciente já parou de fumar, mas se ele parou de fumar há 20 anos, ele vai estar há 20 anos na etapa de manutenção, né? Por quê? Porque esse paciente sempre pode voltar a fumar, né?
Então, todo paciente que já parou de fumar, a gente tem que, no mínimo, dar parabéns para ele, né? Fazer um reforço para que ele continue na fase de manutenção. Por que é importante a gente definir essas 5 etapas? Porque o principal tratamento do tabagismo é cognitivo-comportamental. Ou seja, ele é baseado em você estimular o paciente a parar de fumar, né? Você tem que fazer ele pensar que ele quer parar de fumar, né? Esse é o principal foco do tratamento da doença. E aí, quando o paciente está disposto a parar de fumar, quando ele está nessa fase de determinação, quando ele está pronto para a ação, esse é o momento em que a gente vai pensar em prescrever medicação para ele. Mas a gente tem que tomar cuidado, pessoal, para não prescrever medicação para o paciente que está na fase pré-contemplativa ou para o paciente que está na fase contemplativa, porque a eficácia das medicações é muito ruim nessas etapas. E aí, às vezes, você até gera, na verdade, um reforço negativo para o paciente, né? Ele vai falar assim, eu já estava na dúvida se eu ia parar ou não, o remédio não fez diferença para mim, então eu não vou parar mesmo, né? Porque eu não consigo. Então, a gente não pode prescrever fora dessa etapa. E quais medicações que a gente pode utilizar para o tabagismo? Basicamente, essas são as 4 principais, né? A nicotina, que a gente pode administrar por várias vias, né? Mas aqui no Brasil, as 2 mais importantes são o adesivo, então o paciente vai colar um adesivo de nicotina na pele, e ele pode utilizar o adesivo, ele pode utilizar a nicotina por meio de goma, né? De chiclete, né? A bupropiona, que é um antidepressivo, na verdade, né? Mas ela tem um benefício para cessar o tabagismo, então ela é uma medicação que a gente pode utilizar. A vareniclina, que é uma medicação excelente, né? Ela é a medicação que aparentemente tem melhor benefício para a cessação do tabagismo, com a desvantagem que ela é muito cara, né? O tratamento completo da vareniclina custa bem caro aqui no Brasil, né? Então se torna um fator limitante para a gente prescrever a medicação. E a nortriptilina, que é um outro antidepressivo também, ela é considerada uma droga de segunda linha, ela não tem um benefício tão grande quanto as outras, mas ela ajuda bastante também, né? Então a gente pode utilizar essas medicações como um apoio no processo de cessação do tabagismo, né? Mas lembrar que elas nunca são o ponto principal. Bom, muito bem. Então, essa é a primeira parte, né? A gente sempre tem que tentar fazer o paciente cessar as exposições. Segundo ponto do tratamento do DPOC é a terapia inalatória. E aí, eu sempre gosto de ressaltar que houve uma mudança nessa estratégia terapêutica desde 2017 e muitos médicos que não se atualizaram de lá para cá, às vezes ainda seguem alguma diretriz um pouco diferente, né? Então, é importante que vocês saibam que de 2017 para cá, o mundo todo tem feito um tratamento diferenciado do DPLC. E é isso que eu vou falar, né? Então, quem trouxe essa mudança foi o GOLD, né? Que é essa diretriz que eu falei para vocês, é uma diretriz mundial. Assim como o GINA para asma, o GOLD também lança edições todos os anos, né? Então, todo mundo que gosta de lidar com o DPOC tem que se atualizar anualmente, né? Para essa diretriz. E aí, o que a gente tem de mudança de 2017 para cá? Primeiro, é na classificação do paciente com DPOC. Então, a gente faz a classificação chamada ABCD, né? Que vai ser basicamente o que está representado nessa imagem aí, né? Então, a gente coloca uma tabelinha escrita dessa forma, A, B embaixo, em cima C, D, e a gente vai tentar jogar o paciente em algum desses quadrantes aqui, né? O que a gente vai utilizar para classificar o paciente? Primeiro, começando aqui por baixo, a quantidade de sintomas que o paciente tem. A gente vai ver qual que é o grau de dispneia que o paciente tem. E aí a gente já viu no ambulatório que a pneumologia usa muito a classificação chamada MMRC, né? Que ela está representada basicamente nessa tabela aí. Então, o MMRC ele vai de 0 a 4. Depois você pausa esse vídeo para ver com calma o que está escrito nessa tabela aí, né? Então, resumidamente, o MMRC 0 é o paciente que tem uma dispneia normal, né? Assim, tem dispneia para exercício físico
intenso, né? Tipo, uma atividade física de jogar bola, é, praticar rugby, né? Pode escolher alguma coisa aí que gera um cansaço. Qualquer ser humano normal, ele vai estar no MMRC 0. O MMRC1 é o paciente que tem uma dispneia para subir ladeira ou para andar muito rápido no plano, para andar acelerado no plano. Esse é o paciente MMRC1. Deve bater um pequeno desespero em algumas pessoas que estão assistindo essa aula, porque você deve ter percebido que é possível que você esteja no MMRC1, né? Então, abra o olho sobre o seu condicionamento físico. MMRC2 é o paciente que tem que andar mais devagar no plano para não cansar, mas ele consegue andar uma distância boa. O MMRC3 é o paciente que tem que parar para retomar o fôlego antes de 100 metros, que dá mais ou menos a distância de um quarteirão, né? Então, ele não consegue completar o quarteirão andando sem ter que parar. E MMRC4 é o paciente que tem uma dispneia que limita ele para sair de casa ou para esforços mínimos. Bom, então, entendida essa tabela, fica fácil da gente entender como que a gente vai classificar os nossos pacientes. Então, aqueles pacientes que têm um MMRC 0 ou 1, a gente vai considerar eles como pouco dispneicos, e eles vão ficar do lado de cá da tabela. E o MMRC maior ou igual a 2, ele vai ficar do lado direito da tabela, então são os pacientes com muita dispneia. Outra coisa que a gente vai utilizar para classificar os pacientes é a quantidade de exacerbações que esse paciente já teve. Então, se o paciente teve poucas exacerbações, 0 ou 1 exacerbação, a gente vai colocar ele nessa parte de baixo da tabela, né, no A e no B. E se esse paciente teve 2 ou mais exacerbações, a gente vai colocar ele nessa parte de cima da tabela, então ele vai ser muito exacerbador. Né? Então aqui em cima, C e D, muito exacerbador, embaixo, pouco exacerbador. Um detalhe importante sobre isso, se o paciente teve uma exacerbação qualquer que levou ele a ficar internado por causa dessa exacerbação, a gente vai jogar ele para essa parte de cima da tabela, beleza? Então, basicamente, ó, do lado de cá, pouco dispneico, do lado de cá, muito dispneico. Aqui embaixo, poucas exacerbações. E aqui em cima, muitas exacerbações ou uma exacerbação que seja grave, que precisou de internação. Né? É assim que a gente classifica o paciente com DPOC. Por que é importante entender essa classificação? Porque a partir dela que a gente vai definir a estratégia terapêutica do paciente, né? Então, se o paciente, por exemplo, não tem muitas exacerbações, não tem por que você prescrever uma medicação que é mais cara para prevenir elas, né? Você vai focar na dispneia do paciente, né? Então, ao mesmo tempo, alguns pacientes têm pouca dispneia, mas têm muitas exacerbações. Aí o tratamento vai ser voltado para reduzir as exacerbações. E assim vai, né? Uma coisa importante de mencionar é que, antigamente, a gente utilizava a espirometria para definir também a gravidade do paciente com DPOC. Mas isso não gera mais uma implicação para a gente fazer o tratamento ambulatorial do paciente, tá? Mas isso vai influenciar no tratamento da exacerbação do paciente com DPOC, né? Então, a gente define esse paciente como GOLD 1, 2, 3 e 4, baseado no VF1 do paciente, tá? Então, a gente vai falar que ele tem um DPOC leve, moderado, grave e muito grave, tá? Baseado na espirometria. Mas, reforço para vocês, isso aqui não vai influenciar qual medicação que nós vamos prescrever para o paciente. Né? Então, essa é uma mudança que houve de 2017 para cá. Bom, e aí a gente vai falar agora, então, qual que é o tratamento de cada um desses pacientes, né, de cada etapa deles. Então, primeiro começando aqui pelos pacientes GOLD A, ou seja, aquele paciente que tem pouca dispneia, um MMRC 0 ou 1, e o paciente que tem poucas exacerbações. Esse paciente, por ele ser pouco sintomático, a nossa preferência vai ser para o uso de um broncodilatador qualquer, seja ele de curta ação ou de longa ação. Né? Então, você vai prescrever a medicação mais simples possível para o seu paciente. E você vai reavaliar. Se ele ainda estiver queixando muito de dispneia, você pode trocar de broncodilatador,
passar para um bronquodilatador de longa ação, e aí vai, né? Mas assim, aqui até o uso de um bronquodilatador de curta ação, se necessário, é uma opção razoável. Segundo paciente é o paciente GOLD B. Então, o que é o GOLD B? É o paciente que tem muita dispneia, ou seja, MMRC maior ou igual a 2, mas poucas exacerbações. Então, esse paciente, por ele ter uma dispneia mais limitante para o dia a dia dele, a gente já vai começar o tratamento com um bronquodilatador de longa ação. Então, aqui não cabe a gente iniciar um tratamento com um bronquodilatador de curta ação, que a gente vai ter que iniciar uma medicação que faça um efeito ao longo do dia do paciente. E aí, tanto faz um LABA ou um LAMA. LABA é a sigla do beta-agonista de longa ação, tá? E o LAMA é a sigla do anticolinérgico de longa ação, né? Ou então antimuscarínico de longa ação, mesma coisa. Então aqui tanto faz. E se os sintomas do paciente persistirem, se o paciente continuar com uma dispneia limitante, a gente pode associar as duas medicações, né? Então o anticolinérgico e o beta-agonista de longa ação. Terceiro grupo de pacientes que nós vamos tratar vai ser o paciente GOLD C. O que é o paciente GOLD C? É o paciente que tem pouca dispneia no dia a dia, mas ele tem uma quantidade de exacerbações frequentes, né? Então, ele exacerba com mais facilidade. E aí, o que a gente vai fazer para esse paciente? Então, os estudos de bronquodilatadores demonstraram, pessoal, que os anticolinérgicos eles têm uma propriedade de evitar exacerbação maior do que os beta-agonistas. Então, eles são vantajosos nesse sentido, né? Talvez porque a ação anticolinérgica diminua a secretividade do paciente, né? Assim, os receptores colinérgicos, eles promovem a secreção brônquica, né? Então, quando você tem os receptores colinérgicos disparando, esse paciente fica secretivo, secreção é meio de cultura, né? Então, talvez seja por isso que os anticolinérgicos têm um benefício em reduzir as exacerbações. Por isso, o paciente com GOLD C vai ter como tratamento preferencial o uso de um anticolinérgico, né? Então, essa vai ser a nossa primeira opção. Se o paciente não tiver uma boa resolução com o uso de anticolinérgico, se ele tiver tendo mais exacerbações, a gente pode associar um beta-agonista junto ao anticolinérgico, né? Então, essa seria a opção para o paciente que continua tendo sintoma. Mas, geralmente, o anticolinérgico sozinho já resolve. Existe uma opção da gente adicionar, trocar, né, o anticolinérgico por um beta-agonista com corticoide inalatório, mas isso aqui a gente só vai fazer diante de algumas condições que eu vou falar daqui a pouquinho e vocês vão entender direitinho. O quarto paciente é o paciente mais grave, é o paciente GOLD D, que é o paciente, então, que tem muita dispneia, MMRC maior ou igual a 2, e ele tem muitas exacerbações, ou então uma exacerbação grave, pelo menos. Uma exacerbação, desculpa, grave não, uma exacerbação que levou à internação, né? E aí, pessoal, por esse paciente, então, ser muito sintomático e ter muita dispneia, a gente já vai começar com alguma dessas duas condições. Ou com um LAMA direto, um anticolinérgico de longa ação direto, ou a gente já vai começar com uma combinação de LAMA e LABA, né? Se esse paciente tiver uma dispneia muito importante. Bom, existe uma terceira opção de início que vocês vão entender ao longo da explicação do GOLD D, né? Mas a gente vai sempre preferir essas duas opções. Se esse paciente continuar tendo exacerbação, o que a gente vai fazer para ele? A gente vai olhar a quantidade de eosinófilos que esse paciente tem no sangue. Se esse paciente tiver mais do que 300 células por microlitro, esse paciente vai ter um benefício do uso do corticoide, né? Por quê? Porque o eosinófilo é uma célula que está envolvida em processos alérgicos, né? Então, se ele tem essa quantidade de células, a gente imagina que, em parte, essas exacerbações deles são responsivas a, entre aspas, antialérgicos, né? Ou seja, corticoide.
E se esse paciente tem pouco eosinófilo, menos do que 100 eosinófilos, então esse paciente é pouco respondedor ao corticoide, a gente não vai dar preferência a ele. Então, supondo que esse paciente tem aqui, né, mais do que 300 células, o que a gente vai fazer? Anticolinérgico, com beta-agonista de longa ação, com corticoide inalatório. Se esse paciente tem poucos eosinófilos, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar macrolídeo para esse paciente, a azitromicina. Então, a azitromicina, utilizada 3 vezes por semana, ela ajuda a prevenir ajuda a prevenir exacerbações de DPOC, né? Então, essa seria a via preferencial, né? Outra medicação que a gente pode utilizar é o Roflumilast. O Roflumilast ele também tem um efeito de redução de exacerbação. Ele é um inibidor da fosfodiesterase, né? Então, ele é um parente assim, distante aí do sildenafil, o Viagra, né? A gente vai dar preferência para o uso do Roflumilast quando o paciente tiver um VF1 menor do que 50%, e o paciente tem um perfil de bronquite crônica, né? Que é um paciente geralmente de menor estatura, que tem muita secretividade durante o dia a dia. Né? É um paciente que produz muita expectoração ao longo do dia a dia. E se esse paciente estiver tendo muita dispneia ainda, né? Se o problema desse paciente for dispneia, a gente vai adicionar para ele, então, uma metilxantina, cujos dois principais representantes no Brasil são a teofilina e a aminofilina. Beleza? Então, olha bem para essa imagem, né? Se o paciente com GOLD dele é mais complexo, dá uma parada nesse vídeo, olha com calma. Eu que traduzi esses slides aí, né? Isso está tudo em inglês, onde vocês forem ler na diretriz do GOLD. Então, guarda isso aí, que esse é o tratamento do paciente com DPOC mais complexo, né? Bom, a última coisa que faltou eu falar é quando que a gente vai fazer essa combinação que está aqui, e ela já apareceu no paciente GOLD-C, né, que é a associação no beta-agonista de longa ação com o corticoide inalatório. Quando que a gente vai utilizar isso aqui como opção para os nossos pacientes, né? Então, essa combinação, ela vai ser pensada, novamente, sempre que o paciente tiver mais do que 300 eosinófilos no sangue periférico. Né? Sempre que ele tiver essa quantidade, a gente vai pensar que esse paciente pode responder bem ao corticoide inalatório, embora não seja uma regra, tá, pessoal? Bom, então essa seria uma situação em que o corticoide inalatório seria possível, mas a condição de que ele vai ser uma via preferencial mesmo, assim, quando a gente vai optar por ela antes das outras alternativas, é quando a gente acha que o paciente tem uma sobreposição de asma com DPOC. Quando que a gente vai pensar que esse paciente tem as duas coisas juntas, né? Então, primeiro, quando o paciente tem asma na infância, né? Então, se ele tiver esse histórico, é muito provável que ele tenha uma asma sobreposta ao DPOC. Quando esse paciente tem uma história familiar de asma, um paciente que tem muita oscilação dos sintomas ao longo do dia, paciente que tem muitos sintomas noturnos, paciente que tem uma resposta à prova bronquidilatadora na espirometria, né? Então, às vezes, pessoal, o paciente tem lá a relação VF1-CVF menor do que 0,7, mas ele tem uma prova bronquidilatadora positiva, ou seja, ele variou lá mais do que 200 ml e 12% ou mais do VF1. Né? Que é o que a gente usa para caracterizar a prova bronquidilatadora positiva. Então, às vezes ele tem esse critério, mas apesar da prova bronquidilatadora positiva, ele não normalizou a espirometria, ele continua com VF1 sobre CVF menor do que 0,7. Mas quando isso aparece na espirometria, a gente deve pensar que o paciente pode ter uma asma associada ao DPOC. Né? Não é certeza, mas é uma coisa que fala a favor. Sintomas de broncorreatividade, né, que é o paciente que tem a sensibilidade maior a odores, uma sensibilidade maior a pelos, a perfumes, etc. Né? E o paciente que tem sintomas atópicos associados, paciente que tem muita rinite, que tem urticária. Então, são nessas situações que a gente vai pensar que o paciente tem uma associação de asma com o DPOC. Isso aqui, pessoal, é um diagnóstico que é
impossível de ser confirmado, tá? Não existe nada que vai falar para você com certeza que o paciente tem as duas coisas. Mas a gente vai fazer um diagnóstico clínico por inferência, beleza? Então, nessas situações, a gente vai pensar em dar beta-agonista de longa ação com corticoide inalatório para o nosso paciente. E aí, por que a gente tem que ter muito cuidado para indicar o corticoide no paciente com DPOC? Porque a gente descobriu de alguns anos para cá, né, talvez aí de uns 5 anos para cá, que o corticoide ele está associado o corticoide inalatório, né, ele está associado ao aumento de pneumonia no paciente com DPOC. Né? Parece que para outros pacientes nem tanto, mas o paciente com DPOC, que já tem um pulmão enfim, mais prejudicado, né, do que outros doentes, o uso de corticoide inalatório aumentou de forma significativa essa chance. Então, antigamente a gente usava muito mais corticoide inalatório, hoje em dia a gente tenta minimizar esse uso, beleza? E então essa é a tabela aí do GOLD, né? Então esse é o esquema do GOLD aí de tratamento de DPOC. Né? Temos que saber isso para o nosso dia a dia. Professor, mas esse troço é difícil demais. Eu não vou conseguir guardar isso não. Não entendi nada que você falou, já dormi aqui. Então acorda e presta atenção que agora eu vou resumir. Como que a gente vai começar? Com um bronquidilatador qualquer. Né? Um paciente com um sintoma levezinho, qualquer bronquidilatador, curta ação ou longa ação, tanto faz. Se esse paciente não tiver uma melhora satisfatória, a gente vai deixar ele com um bronquidilatador de longa ação. Se esse paciente tiver muita exacerbação, a preferência vai ser por um LAMA, por um anticolinérgico de longa ação. Se não tiver tanta exacerbação, tanto faz, pode ser um beta-agonista ou um LAMA. Os beta-agonistas, em geral, são mais baratos. Se esse paciente ainda não tiver uma melhora clínica satisfatória, 2 broncodilatadores de longa ação. Se ainda assim esse paciente não tiver legal, a gente vai ter que pensar. Esse paciente tem critério para usar corticoide inalatório? Se tiver, a gente pode fazer uma troca para beta-agonista de longa ação com corticoide inalatório. Se esse paciente ainda assim não tiver legal, o que a gente vai fazer? 2 broncodilatadores de longa ação e corticoide inalatório e ou azitromicina 3 vezes por semana e ou roflumilast. O que vai ajudar a gente a definir qual dessas medicações que a gente vai usar? A presença de eosinófilos no sangue. Maior do que 300 vai favorecer corticoide inalatório. Menor do que 100 vai favorecer as outras medicações. E por fim das contas, se esse paciente tiver muita dispneia ainda, a gente pode acrescentar alguma metilxantina. Então, aminofilina ou teofilina. Beleza? Muito bem. Trouxe aqui agora, então, para vocês uma tabelinha com as medicações que a gente mais vai encontrar aí no nosso dia a dia, né? Então, assim, isso aqui não tem nada de exatamente científico, é só o que eu vejo que a gente mais se depara mesmo na nossa prática aqui no Brasil, né? Especialmente aqui no sul de Minas. Então, os beta-agonistas de curta ação. Salbutamol, fenoterol, terbutalina. Dos anticolinérgicos de curta ação. No Brasil, o ipratrópio predominantemente, né? Não vejo ser utilizado outro de curta ação em lugar nenhum. Dos beta-agonistas de longa ação. Formoterol, salmeterol, indacaterol, olodaterol. Dos anticolinérgicos de longa ação. Tiotrópio, glicopirrônio, omeclidínio. E de corticoide inalatório, né? Beclometasona, budesonida, fluticasona. Então, assim, essas são as principais medicações que a gente tem no nosso dia a dia aí. Se você quer muito decorar todas elas, tem uma tabela maravilhosa na diretriz de DPOC, que é essa aí, né? Então, você senta, decora e chora, né? E chora, porque a primeira vez que vai decorar isso não é fácil, não. E sempre, pessoal, sempre que você prescrever alguma medicação inalatória, você tem que verificar se o paciente está com uma técnica inalatória adequada.
né? Só para constar, nesse é um estudo de 2016 que avaliou aí 244 pacientes e ele viu que a adesão à técnica inalatória era em torno de 22%, né? Então, os pacientes ou não usavam a quantidade certa ou não usavam com a técnica correta. Então, por isso a gente sempre tem que verificar quando a gente prescreve para um paciente. E aí aqui tem alguns exemplos de medicações que a gente usa no dia a dia, né? Então, a gente tem esse dispositivo que é chamado de turbo-haler, né? Que é um tubinho que o paciente vai girar ali ele prepara a dose da medicação, né? A gente tem algumas medicações que eles vêm em cápsula e o paciente coloca a cápsula dentro do dispositivo e fura essa cápsula e depois aspira o conteúdo. A gente tem medicações que são em forma de spray, né, que sai tipo uma fumacinha aqui da frente e o paciente inala a medicação dessa forma. Então, tem vários mecanismos de dispositivos inalatórios, a gente tem que conhecer os principais aí na prática. Isso a gente vai vendo conforme a gente for prescrevendo no nosso dia a dia. Beleza? Ó, sugiro neste momento uma pequena pausa para você tomar uma água, pedir uma pizza aí, comer, tal, dar uma distraída, assiste um pouco de Friends e volta para assistir o resto da aula, beleza? Bom, então, continuando, né, as próximas etapas do tratamento ambulatorial do DPOC, terceiro tópico do tratamento que nós vamos falar é a reabilitação pulmonar, né? Que é muito, muito, muito importante. Bom, a reabilitação pulmonar, pessoal, basicamente é uma fisioterapia voltada para o pulmão, né? Voltada para melhorar as doenças pulmonares. O que a reabilitação pulmonar traz de benefício para o nosso paciente? Melhora a dispneia, melhora a distância que o paciente consegue caminhar durante o esforço físico, melhora a qualidade de vida, melhora a fadigabilidade que o paciente tem devido à doença pulmonar. E alguns estudos até sugerem que pode melhorar a mortalidade, embora a gente não tenha muita certeza, né? Mas aí, sempre que a gente fala então de fisioterapia pulmonar, vamos dizer assim, o pessoal pensa que vai ser aspiração, que vai ser usar canudinho, não sei o que e tal, mas não tem nada disso, né? A reabilitação pulmonar mesmo, ela é voltada basicamente para dois pontos, né? Assim, tem duas coisas que a gente tem que reforçar na reabilitação pulmonar. Primeiro, exercício aeróbico, né? Então, o paciente ganha capacidade aeróbica, porque é isso que vai fazer com que o paciente consiga caminhar mais, ser mais ativo, né? E ganho de resistência e força, né? Principalmente de cintura escapular, né? Esse seria o ponto principal para os nossos pacientes, né? Então, esses são as duas coisas mais importantes da reabilitação pulmonar. É isso que traz melhora dos sintomas respiratórios, tá? Uma terceira etapa aí da reabilitação pulmonar seria fortalecimento dos músculos respiratórios em si, né? Por exemplo, com esse aparelho aqui que é chamado de Respiron. Mas esse não é o ponto mais importante, tá? A gente vê muita inversão aí no dia a dia dessa questão da reabilitação pulmonar, né? Muitos médicos às vezes vão lá e só prescrevem lá um Respiron para o paciente e pronto, acha que está resolvendo a vida da pessoa, mas isso é o que traz menos benefício. O mais importante é isso aqui, né? Exercício aeróbico e ganho de resistência e força. Por isso, pessoal, às vezes vai aquele paciente mais idosinho, né? Sei lá, um idosinho de 80 anos com DPOC, ele vai com a família junto, a família está querendo limitar ele, né? Está querendo que o paciente faça repouso, repouso, repouso. E isso não é o que a gente quer pelo contrário, que o paciente seja o mais ativo possível. Tá bem? Então, como que a gente vai prescrever a reabilitação pulmonar, né? A gente vai fazer para todo paciente essa recomendação aqui, ó, caminhar 30 minutos, 5 vezes por semana, com pequenos picos de esforço, comprar halteres e progredir o peso progressivamente nos membros superiores e fazer alguns exercícios respiratórios de 8 em 8 horas. Isso é o que a gente vai fazer para todo paciente que chegar no nosso ambulatório. Certinho? Correto? Só que não, né?
É impossível que você coloque todos os seus pacientes para fazer isso, né? Bom, com certeza muitas das pessoas que estão assistindo essa aula aqui já tentaram ir para academia, inclusive, né? E, bom, eu estou até incluso nesse pacote aí, né? E você sabe como é que é. Vai lá um tempinho, depois para, acabou, né? Nunca mais vai, né? Só entrega o dinheirinho lá, paga a sua mensalidade, acabou, não volta nunca mais. Então, assim, exercício físico, pessoal, é uma coisa que tem que ser prescrita, né? Não é só falar para o paciente, tem que fazer caminhada, tem que fazer isso, né? O ideal é que a gente consiga prescrever o exercício físico. Isso, os fisioterapeutas vão fazer muito bem, né? Quando o paciente tiver o acesso à reabilitação pulmonar formal, né? Mas muitas vezes a gente consegue dar pequenas orientações que ajudam o paciente. E aí, existe um método de prescrição de atividade física que é chamada de SMART, né? Que basicamente quer dizer específico, mensurável, alcançável, realista e cronometrado, né? Time-based, cronometrado. Então, essa é uma sigla para a gente lembrar o que a gente tem que prescrever na reabilitação pulmonar e no exercício físico como um todo, né? A gente também pode utilizar essa ferramenta, na verdade, para qualquer ganho assim de objetivo na vida, assim, né? Isso é uma coisa que serve só para a medicina, né? Mas ajuda a gente bastante na reabilitação. Então, o que é um método específico, né? Você tem que colocar uma meta específica e adaptada para o seu paciente, né? Por exemplo, quando o paciente interna no hospital, às vezes ele ficou com uma dispneia limitante para sair do leito, né? Às vezes o paciente não está conseguindo levantar da cama por dispneia. E aí, às vezes, a meta dele, da reabilitação pulmonar, vai ser: seu João, eu quero que o senhor saia da cama sozinho e sente na cadeira. Essa vai ser minha meta do senhor por agora, né? Eu quero que o senhor faça esse deslocamento. Às vezes, isso já é uma grande coisa para o paciente. Esse exercício que você está propondo para o seu paciente, esse programa de reabilitação, ele tem que ser mensurável, né? O paciente tem que olhar para trás e perceber: antes eu conseguia fazer isso aqui, agora eu consigo fazer isso. Então, isso inclusive é uma coisa importante para você dar um feedback biológico para o paciente, né? A gente chama isso de biofeedback, né? Ô, seu João, coisa boa, hein? Há uma semana atrás o senhor estava só preso na cama, agora já está conseguindo sentar na cadeira. Então, muito bom. E aí o paciente olha para isso e percebe a importância da reabilitação, né? O A do SMART é alcançável, né? Então, você tem que colocar metas que sejam alcançáveis para o paciente. Esse talvez seja um dos grandes erros, acho que de tudo na vida, na verdade, né? Assim, sempre que você se coloca uma meta que é maior do que você é capaz de alcançar, você se frustra e, ao se frustrar, você simplesmente abandona aquilo que você estava tentando fazer, né? E com a reabilitação é assim, com a atividade física é assim, né? Quando você coloca uma meta irreal de atividade física, o indivíduo vai parar de fazer. Então, a gente tem que colocar essa meta, por exemplo, igual eu falei para o meu paciente, né? É sair da cama e sentar na cadeira. Eu não vou colocar ele para correr no corredor, porque eu sei que ele não vai conseguir ainda, né? Quarto ponto é relevância, né? Você tem que explicar a relevância para o seu paciente daquilo, né? Então, às vezes, tem gente que só fala assim: o senhor tem que caminhar, senhor, tem que fazer caminhada. Mas por que ele tem que fazer caminhada, né? Qual que é o ganho que ele vai ter com isso? Então, você tem sempre que incentivar o paciente mostrando quais são os benefícios da reabilitação e da atividade física como um todo. E, por fim, você tem que fazer uma coisa cronometrada, né? Então, você tem que dar um prazo para aquilo acontecer. É, Bom, novamente, né, voltando assim para a gente pensar em um indivíduo normal fazer academia, né? Quanta gente que não fala assim: eu vou fazer academia, eu vou fazer. Um dia eu vou fazer, um dia eu começo. Esse dia nunca começa, né? Então, para tudo que a gente coloca uma meta na nossa vida, a gente tem que definir um tempo para isso acontecer. E isso também serve para reabilitação pulmonar. Então, a gente tem que colocar um tempo para o paciente alcançar aquilo que você planejou. Então, que nem eu falo para o paciente assim: seu João, nós temos 2 dias para o senhor sair dessa cama e estar sentando sozinho na poltrona. Como é que nós vamos fazer? Aí, no dia seguinte, o seu João já sentou na beirada da cama, aí ele já conseguiu sair da cama e sentar na poltrona com apoio do acompanhante.
né? Mas aí dali a 2 dias você vai cobrar do paciente. Conseguiu fazer o que a gente programou, né? Então, quando você dá um tempo para aquilo acontecer, as coisas dão muito mais certo, né? Eu estou me sentindo um coach falando sobre isso, né? Falando sobre o método SMART, né? Mas é realmente uma coisa muito bacana, assim, para reabilitação. E para a vida também, ajuda também. Quarto aspecto aí do tratamento ambulatorial é a vacinação, né? Então, todo paciente com DPOC deve receber vacinação para a influenza, né? Então, vacinação para gripe anual, né? Acredito que no futuro isso aí também vai incluir a vacina para o coronavírus, né? Que está em desenvolvimento ainda enquanto a gente está fazendo essa aula. E esses pacientes também devem ser vacinados para pneumonia, tá? Existem programas de vacinação pneumocócicas, inclusive fornecidas pelo SUS também. Quinto aspecto do tratamento é tratar comorbidades que são específicas para o DPOC, né? São comorbidades que especificamente pioram o paciente com DPOC. São elas, primeiro, a síndrome das vias aéreas superiores, que já foi assunto lá da aula de tosse, né? Então, o que é a síndrome das vias aéreas superiores? O paciente que tem qualquer processo inflamatório da via aérea superior, provocando principalmente tosse crônica, né? Então, o paciente com DPOC que persiste tossindo muito, pesquise se ele tem sintoma de via aérea superior e se ele tiver, trata. O principal tratamento da síndrome das vias aéreas superiores é corticoide intranasal. Doença do refluxo gastroesofágico. Então, os pacientes com refluxo têm um risco maior de exacerbações de DPOC. Então, se o paciente continua tendo exacerbação, pesquise doença do refluxo. É muito frequente, na verdade, nos pacientes com DPOC. Doenças do sono, né? Então, a apneia do sono é uma doença relacionada ao DPOC também, né? Assim, os pacientes com DPOC têm uma frequência maior de apneia do sono. Então, o paciente que ainda não está legal, que está tendo muita fadigabilidade, muita dispneia, é uma coisa que a gente deve pensar. Surgimento de neoplasias, né, representado aqui por um abaulamento no hilo esquerdo do paciente, associado a um derrame pleural que a gente está vendo aqui no perfil do paciente. Então, se esse paciente está tendo uma piora progressiva dos sintomas inexplicada, pense que ele possa ter uma neoplasia pulmonar em desenvolvimento. E surgimento de bronquiectasias, né, que são as dilatações patológicas dos brônquios, geralmente que surgem em contexto pós-infeccioso, né? Então, se o paciente está tendo algum tipo de piora, se o paciente está mantendo-se muito secretivo, né, se ele está tendo muito estertor grosso, índice expiratório na ausculta, pensa que ele pode ter uma bronquiectasia. Sexto aspecto do tratamento é o uso de oxigênio e de VNI domiciliar. Bom, o O2 domiciliar, né, o oxigênio domiciliar, ele deve ser prescrito para aqueles pacientes que são hipoxêmicos cronicamente, né? Mas a gente tem alguns critérios para prescrever isso. Então, para qual paciente que a gente vai prescrever o O2? Para aqueles pacientes que na gasometria arterial tem uma pressão parcial de oxigênio menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio ou uma saturação menor ou igual a 88%, tá? Então, esse paciente aqui é o paciente que tem uma indicação da gente iniciar o O2 domiciliar. E se esse paciente tiver cor pulmonar ou se ele tiver poliglobulia, que é o excesso de hemácias no sangue, né? Ou seja, um hematócrito maior do que 55%, a gente vai iniciar o oxigênio mais precocemente. Então, a gente vai iniciar para o paciente que tem uma pressão parcial de O2 menor ou igual a 59 milímetros de mercúrio, ou uma saturação menor ou igual a 89%. Beleza? E quando a gente for administrar o oxigênio para esse paciente, a gente vai objetivar ficar na saturação entre 88% e 92%. Não devemos passar disso, porque senão a gente aumenta o risco de retenção de CO2. E um segundo tratamento que pode entrar junto com o oxigênio, é o uso da VNI domiciliar. VNI é a ventilação não invasiva, né? Então, basicamente, o que é isso, né? Então, olha para esse indivíduo que está aqui com essa máscara no rosto.
Essa máscara, ela estaria ligada aqui a um aparelho, né, que seria um pequeno ventilador, né, que a gente chama de CPAP ou BIPAP, ou tem um ventilador mecânico mesmo, né, que ficou famoso agora na pandemia, né. Então, o que acontece? Esse aparelho, ele manda um ar sob pressão para essa máscara que está fixada no rosto do paciente. Portanto, esse paciente ele vai começar a receber um ar sob alta pressão dentro do parênquima pulmonar. Então, ele vai receber mais ar, ele vai ter que expelir mais ar também, né? Então, qual que é o objetivo da VNI domiciliar? É aumentar o fluxo aéreo no parênquima pulmonar do paciente. E aumentando esse fluxo aéreo, a VNI faz uma coisa interessante, que ela permite uma maior retirada de CO2, né? Então, lembrando, né, que o CO2 ele fica acumulado devido a uma dificuldade expiratória. Então, o paciente não está conseguindo mobilizar totalmente o ar que ficou preso para trás. Então, a VNI, por permitir um maior fluxo aéreo, permite uma retirada desse CO2, né? E aí é isso que é o ponto importante da VNI, porque a gente vai indicar ela para esse paciente, para o paciente que está retendo CO2 cronicamente. Então, a indicação é para aqueles que têm uma hipercapnia persistente maior do que 53 milímetros de mercúrio dosados na gasometria arterial. E esse valor ele deve persistir após o mês da última exacerbação e após a otimização clínica, né? Ou seja, esse paciente ele tem que estar com as medicações inalatórias, com aquelas etapas na terapia inalatória perfeitos. E o que traz de benefício? Melhora da qualidade de vida e reduz a frequência de exacerbações moderadas a graves. E a última possibilidade terapêutica no paciente com DPLC é o tratamento cirúrgico. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque isso é exceção da exceção, tá? Então, assim, a gente raramente vai indicar ao paciente esse tipo de tratamento, né? Mas é interessante só saber que existe, né? Então, o que a gente tem de tratamento cirúrgico? Basicamente, essas três modalidades. Cirurgia redutora pulmonar, válvula endobrônquica e o transplante. Basicamente, a cirurgia redutora pulmonar e a válvula endobrônquica, elas têm um único objetivo, que é você retirar ou tornar desfuncional alguma região do pulmão que esteja mais adoecida do que outra. Para vocês entenderem, né? Presta atenção nessa imagem aqui que a gente está vendo de uma tomografia de alta resolução do tórax. A gente vê que esse é um paciente que tem um DPOC, e esse DPOC gerou um enfisema assimétrico. Então, ele tem muito mais enfisema na região superior do que na região inferior, né? Ou seja, essa parte do pulmão é muito mais adoecida do que a parte de baixo. Então, o que acontece? Se você retirar uma parte desse pulmão mais adoecido, a parte de baixo vai se expandir para compensar, portanto, o paciente vai ter uma expansão da porção mais sadia do pulmão, né? É isso que os tratamentos cirúrgicos visam. Então, como que você pode retirar esse tecido mais adoecido? Cortando ele mesmo, né? Reduzindo o parênquima pulmonar à base da cirurgia mesmo, ou então colocando uma válvula no parênquima pulmonar, uma válvula do brônquio, na verdade, que vai promover um esvaziamento dessa porção mais adoecida, né? Então, é isso que a gente pode fazer, né? Isso serve, desculpa, isso serve só para os pacientes muito graves mesmo, né? Os pacientes Gold D, eles têm que ter um VF1 relativamente preservado, né, entre aspas, um VF1 maior do que 20%. Então, tem alguns critérios para a gente fazer isso, né? E lembrar que o transplante pulmonar é uma opção para os pacientes com DPOC que estejam refratários ao quadro clínico apresentado, né? Então, a gente sempre tem que lembrar dessas possibilidades para o doente muito, muito grave. Bom, e com isso a gente finaliza o tratamento do DPOC ambulatorial, né? Eu espero ter contribuído aí para vocês. Depois dessa aula tem a aula de exacerbação de DPOC, que é uma aula mais puxada. Então, deem um descanso e depois vocês assistem a próxima aula. Tá joia? Bom, o ponto mais importante aí do nosso dia a dia que eu quero que vocês enfatizem
o entendimento da indicação das medicações inalatórias, tá? Isso é o que mais pega lá no nosso dia a dia do nosso ambulatório. Falou, pessoal? Então, aquele abraço.